Como afiar um alicate que está com o fundo aberto sem que ele diminua muito. E isso que a gente vai falar nesse vídeo e vai mostrar para você que está querendo aí aprender a afiar alicate de cutícula, ou para você que já é afiador e tem dificuldade de fazer a afiação sem que o alicate diminua muito. Esse alicate aqui está mais ou menos, ó, aproximadamente aqui 11 centímetros, 11 milímetros, perdão, e a gente vai afiar ele sem que ele venha diminuir demais, tá bom? Então essa aqui é uma situação que é um desafio para o afiador, porque o alicate ele está um pouco aberto no fundo, né? E a gente precisa afiar ele, melhorar esse fechamento para que facilite para manicure. E o desafio é não diminuir muito a ponta ali, porque a gente vai ter que tirar um pouquinho mais de material na parte da frente do alicate para poder fazer com que ele feche para que fique uma utilização bacana da manicure. Então aqui é dois desafios: afiar o alicate e fechar ele, né? E que ele não diminua muito, beleza? Vamos lá para o processo aqui, ó. Então, como que eu consigo fazer uma afiação dessa sem que, né, o alicate diminua muito? Primeiro, eu preciso ter conhecimento técnico adequado e um equipamento que me dê condições de fazer uma afiação assim, profissional, sem muita dificuldade, para mim ir direto ao ponto. Tá vendo que esse alicate já foi afiado e eu quero manter essa afiação aqui, só que eu quero melhorar o fechamento, ele não tá legal o fechamento. Então o que eu vou fazer aqui, ó, vou pintar aqui para vocês verem. Eu quero manter esse mesmo ângulo, que tá bacana. Esse outro lado, ó, subiu o ângulo, tá bacana também, só que ele tirou um pouquinho mais de material aqui no fundo, ó. Então eu quero tirar menos material aqui no fundo e quero tirar um pouquinho mais de material aqui na frente, para que melhore esse fechamento, tá? E eu quero manter basicamente esse ângulo aqui. Isso faz com que eu não tire material em excesso do alicate, eu quero manter o ângulo. Então, na máquina Result, eu consigo achar um ângulo aqui, exatamente o que está aqui no alicate. E isso aqui é muito importante. Por quê? Quando eu acho o ângulo que está exatamente no alicate, eu não tiro praticamente nada de material. Por isso a importância de ter um dispositivo angular de precisão que nem esse que a gente tem, facilita demais eu achar esse ângulo, ó. Se eu fosse fazer a afiação aqui, ó, tivesse um dispositivo que eu não consigo regular com precisão, eu levanto aqui e começo a afiar. Só que vai tirar muito material, eu não quero isso. Eu vou analisar aqui, eu vi que ele vai tirar muito material, eu vou reduzindo aqui o ângulo para me achar exatamente o ângulo que está aqui, ó. Por exemplo, se eu começar essa afiação aqui, ó, nesse ponto que pegou, eu ia tirar um pouco mais de material. Ele começa lá de cima e vem descendo até chegar no corte. Isso é um problema nesse caso aqui, porque esse alicate já está com um ângulo bacana. Eu não quero aumentar o ângulo, eu quero manter esse ângulo. Então, nesse caso aqui, eu não posso fazer essa afiação com esse ângulo que está. Então, com o dispositivo, eu venho aqui, ó, abaixo um pouquinho aqui o dispositivo. Eu vou vir aqui e reanalisar aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu. Ó, melhorou, está começando a descer, mas ainda vai tirar mais material. Eu não quero isso. Eu vou vir aqui no dispositivo de novo, vou abaixar mais um pouquinho ele e eu vou vir aqui e reanalisar aqui se melhorou. Ó, eu acho que ainda não, ó, mas já está melhorando, está chegando um pouquinho mais, ó. E aí, mais um pouquinho aqui, eu chego no ponto e vou tirar exatamente o mesmo, achar o mesmo ângulo. Então aqui faz com que eu faça uma afiação extremamente precisa, profissional, sem desgastar praticamente nada na ferramenta. Isso é uma grande vantagem. Então, quando você vê equipamento que tem um dispositivo, que tem rebolo rodando, parece igual, mas nem todo equipamento é igual. Então isso é muito importante você que está começando a entender que nem todo equipamento que tem um rebolo faz o mesmo trabalho, faz o mesmo serviço. Exatamente igual, né? Com a mesma precisão. Então a máquina Result nos dá essa precisão muito, muito grande, tá? Então, sabendo disso, ó, eu vou analisar o outro ângulo, por exemplo. Vamos ver se está igual. Ó, já está diferente aqui, ó. Eu já sei que esse ângulo eu não vou conseguir manter. Está pegando muito no corte. Vai diminuir muito o ângulo aqui, não vai ficar legal. Então eu vou fazer esse lado aqui, depois eu acho o ângulo do outro lado. Vou ligar a máquina. Ó, então nesse caso aqui, como eu sei que o alicate ele tem mais material na frente, eu vou começar ali, eu vou tentar tirar mais material na frente primeiro. E eu não forço muito, ó. Pra vocês verem, começou na frente. Eu tentei chapar o alicate, mas com a intenção de pegar um pouquinho mais na frente, porque é onde tem mais material. Eu preciso tirar mais na frente e vir trazendo para o fundo, porque o fundo está aberto. Eu preciso ter um pouquinho mais de material aqui na ponta. Então é extremamente difícil você fazer isso se você não tiver recurso, equipamento e a técnica certa, tá? Na hora de aplicar aqui. Então vamos lá, vamos repetir. Ó, eu estou trazendo do bico para o fundo, eu estou vindo aliviando a mão, porque eu quero tirar mais material na ponta, mas sem diminuir. Eu não quero desgastar esse alicate, eu quero tirar o mínimo possível. Então, por isso que eu conhecendo a técnica e tendo como aplicar, tendo recurso, isso aqui é uma grande vantagem na qualidade da sua afiação e no desgaste da ferramenta. Então falta só um pouquinho para chegar
lá no fundo, eu vou continuar aqui tirando material vindo do bico pro fundo. Ó, falta só um pouquinho para chegar. Não sei se dá para perceber, ó, que tem ainda umas falhas aqui, ó, no fundo que não vazou. Eu tenho que finalizar isso aí, senão não fica legal o corte. Tá? Mais um pouquinho eu chego lá. Então, ó, sempre a retífica tem que ficar de fora a fora, né? Exatamente igual, do início ao fim. E aí vamos analisar se melhorou o fechamento, tá? Eu fiz um lado, vamos analisar se ele melhorou. Ó, percebi que já melhorou, ó. Tá vendo? Ainda tá um pouquinho aberto, mas eu vou tirar na outra lâmina. Beleza? Melhorou. Percebe que o biquinho está um pouquinho mais fino, ó, desse lado, porque teve que tirar um pouquinho mais de material na frente. É normal. Então afinou um pouquinho mais ainda, já estava bem fininho, mas não diminuiu praticamente nada. Vamos para o outro lado. A gente usa aqui o gabarito para manter. Como eu sei que esse lado aqui tá o ângulo já diferente, eu vou ter que subir o ângulo dele aqui, ó. Então eu nem vou parar a máquina, tá? Ó. Então é possível você achar o ângulo sem diminuir, ó. Por exemplo, se eu começar a vir lá de cima onde tá pegando, ó, vai tirar muito material do alicate. Eu não quero isso. Eu vou diminuir um pouquinho mais. E vou vindo até eu achar o ângulo, ó. Eu passei do ponto agora. Baixei demais. Eu vou subir levemente. Então o segredo aqui é você ter leveza na mão e não sair fazendo que nem maluco. É analisar. Beleza, achei o ângulo. Agora eu continuo até vazar, até retificar a lâmina por completo, tá bom? Lembrando que eu tenho que tirar um pouquinho mais de material na ponta, menos no fundo. Então é leveza na mão aqui no fundo e eu tenho que deixar o rebolo tirar um pouquinho mais de material lá na ponta. Tá? Vamos lá, deixa o vídeo rolar e na finalizar a gente volta explicando. É isso aí. Então, ó, finalizado do outro lado. Mantive o mesmo ângulo, né, que estava. Esse ângulo estava um pouquinho mais alto que o outro, ó. As duas retíficas muito bem feitas. Vamos analisar o fechamento. Opa, deixa eu virar aqui. Aí. Então, já melhorou o fechamento, ó. Só um lado diminuiu um pouquinho. Então, esse lado aqui, ó, diminuiu. Eu tirei mais material do que o outro, mas é muito pouco, quase nada. Isso aqui é porque tá no zoom. Tá 3 vezes aqui, ó, aumentado. Tá? Então tudo que vocês veem aí tá 3 vezes mais próximo, tá? Mais aumentado em relação ao original aí, ao olho nu, vamos dizer assim. Tá? Então ainda dá para melhorar ainda um pouco mais esse fechamento. Eu vou melhorar aqui no fio, que é coisa, é coisa pouca, tá? E as duas retíficas já tá bem feita. Então é a hora que eu venho aqui e preciso fazer o arremate aqui do acerto do fechamento do alicate. Legal? Então, ó, aqui não engrossou muito, ó, praticamente não engrossou quase nada, bem pouquinho, tá? Isso aqui é muito importante para você manter o tamanho do alicate. Se você fizer o fio engrossar demais aqui, é sinal que você tirou muito material. E aí, é sinal que vai diminuir esse alicate, com certeza. Tá? Então, um corte muito limpo, preciso. Vamos analisar o fechamento. Bem câmera lenta aqui para vocês verem. Ó. Então, fechamento, ó, pega o bico, apertou, vem fechando. Pega o bico, aperta, fechou.
Tem que ser sempre assim, o fechamento desse alicate. Aí eu vou acertar as pontas, que as pontas não estão iguais, elas estão muito pontudas, eu vou definir aqui para ficar bem bacana para manicure. Não posso mandar um alicate com a ponta sem estar alinhada, né? Então, venho aqui e deixo as pontinhas bem definidas, padrão para manicure. Tudo isso a gente ensina no nosso treinamento, tanto no treinamento presencial quanto no treinamento online, né? Todos esses detalhes, macetes de como fazer uma fiação profissional. Nosso treinamento, todo o nosso treinamento é utilizando a máquina Result, é onde que te dá condição para você fazer esse serviço de qualidade. Você precisa de 3 coisas para você fazer uma fiação assim, com muita qualidade, com pouco desgaste na ferramenta, no alicate, no caso. Conhecimento técnico, saber o que você está fazendo e por que você está fazendo. Ter recurso, ter um equipamento que te dê condições de você aplicar esse conhecimento. E treinamento, né? Não adianta nada você achar que vai ter um equipamento, comprar o melhor equipamento para a fiação se você não se dedicar, se você não estudar bastante o método e saber aplicar ele depois. Então você vai ter que treinar, vai ter que praticar bastante no começo. Então no começo você não vai fazer o alicate com desgaste mínimo, você vai desgastar um pouquinho mais, porque você está em fase de aprendizado. Mas depois que você colocou tudo isso em prática, aí começa a vir, né, a experiência, e aí você consegue ter esse resultado que a gente está te mostrando aqui, tá? Então é isso aí, ó. Fechamento suave, tá? E aí vamos medir aqui para ver se realmente a gente entregou a proposta que a gente falou para vocês que ia entregar, que era afiar o alicate, fazer ele ficar com um fechamento bacana, com um corte legal, sem desgastar ele, porque ele estava, né, aberto o fundo e precisava fechar aquele fundo sem desgastar. Dá uma olhadinha aí, dá um zoom aí bem legal para ver se aproximou, se diminuiu muito. Então, ó, tá ali aproximadamente 10,5, então muito pouquinho, ó, desgastou em relação. Vamos ver o fechamento, se melhorou, também isso é importante, porque não adianta nada ficar o alicate do tamanho que era antes, praticamente, mas ele não melhorou o fechamento, não vai cortar legal, a manicure vai reclamar. Então ele tem que fechar, ó, por completo, ó. Tem que pegar o biquinho e ir fechando suave, sem muita força. Isso aqui é importantíssimo. Então, o que é qualidade em uma fiação pra gente? Você conseguir fazer uma fiação em que o alicate ele venha cortar, ele não pode desgastar muito, ele não pode diminuir muito, e ele tem que durar. A durabilidade da fiação tem que ser o máximo possível. Então, aí você encontrou um combo de como deixar uma fiação profissional de qualidade, tá? Então, para nós aqui da escola, tem que ter essas 3 características uma fiação. Desgaste mínimo, cortar de verdade do jeito que a manicure precisa e durar muito para ela lá o máximo possível. Esse é o nosso objetivo aqui nas nossas afiações, e é isso que a gente ensina para os nossos alunos. Se você está com vontade de entrar na área, gostou desse conteúdo, eu te convido a seguir, né, as nossas redes sociais. Se você gostou dessa aula aqui, deixa nos comentários aqui o que você achou de cada processo aqui, tá? Deixa nos comentários, comenta aqui. E compartilhe com alguém, se você aí tem algum parceiro, alguém que você precisa conhecer essa máquina, você precisa conhecer essa técnica da Escola do Afiador, manda para alguém aí, compartilha, e com certeza a gente vai poder ajudar essa pessoa a se tornar um afiador profissional, um afiador de elite, referência aí na sua cidade, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Essa é uma aula que a gente ensina lá no nosso treinamento online, né, como fazer isso. Essa aqui é só uma das possibilidades, existem muitas outras possibilidades que acontecem, né, na afiação, e é preciso saber corrigir, saber aplicar para ter um resultado de uma fiação profissional. Então, espero que você tenha gostado e tenha te ajudado esse conteúdo. Te vejo nos próximos vídeos. Até a próxima.